Bom, então vamos começar a fazer um preparo de facetas diretas, tipo janela, que eu preparo somente na vestibular, sem recortar o bordo incisal. A gente começa pelo afastamento mecânico, com fio retrator, com cuidado, recorta o excesso, se sobrar, para fazer um afastamento e proteger esse tecido gengival. E a gente vai começar a delimitação periférica com uma broca diamantada, número 1014, metade da ponta ativa dela, acompanhando toda a cervical, borda proximal e a borda incisal, fazendo com que a gente tenha um desgaste de 0,5 a 0,7 milímetros. Então, a gente passa para o desgaste e redução vestibular. A gente faz a demarcação, cria 2 canaletas, dividindo o dente em 3 porções, com a broca 30-38. E aí, depois, essas ilhas são reduzidas, sempre seguindo os 3 planos. Um plano cervical, um plano de terço médio e um plano de terço incisal, para manter a convexidade do dente. Depois que você faz esse desgaste, você dá um alisamento e melhora o término, que o término cervical é em chanfro. Então, a gente acerta o término cervical e esconde o resíduo do esmalte que fica na proximal, exposto. Depois que você finaliza isso, praticamente o preparo está finalizado. A gente só alisa esse preparo com uma broca 30-38F e repara se fica alguma rebarba na proximal. Se ficar, a gente usa uma tirinha de lixa, ou de metal ou de resina, que no manequim a gente usou de resina. No dente a gente usa de metal, só para tirar o bordo do esmalte cortante nas proximais, não é para criar um diastema. Então, após o preparo concluído, procede-se o procedimento restaurador. Faz-se o isolamento, absoluto, um isolamento relativo bem feito, troca-se aquele fio retrator, protege o dente vizinho com a fita Teflon e começa o processo do sistema adesivo, onde se faz o condicionamento ácido do esmalte, lava, seca pelo dobro do tempo, remove-se a fita, seca com cuidado, coloca uma fita agora transparente, que é a fita de poliéster, para proteger o dente vizinho, e aplica uma primeira camada equivale ao primer, uma segunda camada que equivale ao bonde, seca, tira o excesso e assim fotoativa por 20 segundos. E aí a gente vai começar a etapa da estratificação. Como é que faz a estratificação? A gente vai fazer uma fina camada de dentina. Usei aí uma resina de dentina A2 opaca em todo o dente, na cervical, indo até quase que o finalzinho da borda incisal, onde a gente pode já criar como se fossem uns mamelos. Foto ativa, resina opaca, a gente usou a Palfic da Tokoyama Stellite. Lá em cima na cervical, vamos usar uma resina mais escura, uma resina A3 de esmalte, para fazer a convexidade cervical. Uma resina de terço médio até quase o finalzinho da borda incisal A1, onde a gente vai criando as camadas e a multicromacidade do dente, que o dente tem várias cores, em terço médio, foto ativando, camada por camada. E agora a gente vai partir para as proximais, que a gente pode usar uma resina de esmalte mais clara, porque eu já completei todo o término lá com uma resina opaca primeiro. Então, a gente vai usar uma B1 de esmalte, tanto na mesial quanto na distal. E no bordo incisal, a gente coloca uma resina para fazer aquele halo translúcido, que é o BW, tá? Toda a resina que a gente usou aí foi da Tokoyama, a Stellite,
que é uma resina nanoparticulada, com excelente acabamento, excelente polimento, ainda tem um efeito camaleão, ela mimetiza o substrato, o resultado estético depois do acabamento polimento é excelente, que eu vou mostrar num próximo vídeo. E aí a gente, para finalizar, coloca uma resina bem clarinha do A1, que é uma camada bem fininha do esmalte, adaptando com a espátula, com o pincel, acomodando bem ela, que depois a gente vai fazer as texturas, as áreas de espelho, os lóbulos de crescimento. Por enquanto a gente vai deixar um dente só ajustado com resina e a gente ainda vai fazer o acabamento e o polimento. Então, a gente confere com o espelho, olha pela mesial, olha por distal, olha pela vestibular, olha com o espelho para ver se você conseguiu completar. Se não está sobrando, ó, ficou faltando um pouquinho de resina no bordo proximal, na mesial, porque a mesial, o ângulo mais incisal é mais retilíneo. Aí a gente completou. E aí assim a gente tem a tarefa concluída, que é uma faceta em resina composta.